Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando pela Revelare TV mais um estudo aqui do canal. Estamos abordando aquela obra, os 4 evangelhos, refutando seus erros de uma doutrina anticristã, usando como pano de fundo a obra O Verbo e a Carne. Mas antes, eu quero convidar você para curtir, compartilhar os vídeos nas suas redes. Se não é inscrito, por favor, se inscreva, nos ajude a espalhar o bem e a paz na terra, espalhar o conhecimento, e é assim que nós vamos levando a doutrina espírita para mais longe, mas sempre levando-a com muita qualidade. E é assim que nós começamos a analisar aquela obra, Os 4 Evangelhos, de J.B. Rustang, afirmando uma vez mais, não se trata de espiritismo, e aqui a gente prova por quê. Então, começando a nossa análise, nós vamos verificar no tomo 4 do capítulo 14 desta obra, uma obra extensa, prolixa, temas que não coadunam com a doutrina espírita. Nós falamos da essência do espiritismo, da moral cristã, da moral evangélica, da moral autônoma. Nós usamos, como a gente acabou de mencionar, a obra O Verbo e a Carne, que é de autoria de Júlio de Abreu Filho e de José Herculano Pires. Para falarmos do capítulo 14, que está lá no tomo 4, nós vamos usar o capítulo 9 da obra O Verbo e a Carne, que tem o sugestivo título Reencarnação e Escala dos Mundos. Começo perguntando para todos e todas: será que há espíritos, segundo a doutrina espírita, que nunca reencarnam? Em caso positivo, há de fato aqueles que foram então criados perfeitos. Decorre disto que os espíritos então mentiram no Livro dos Espíritos? Pois bem, na questão 132 de O Livro dos Espíritos, nós aprendemos que a finalidade da encarnação é levar os espíritos à perfeição. Logo, numa lógica aristotélica, se há espíritos que nunca reencarnam, foram criados perfeitos. Mas essa não é uma teoria já superada? O espiritismo não vem como a revelação, trazendo o seu caráter de revelação, para nos mostrar que existem leis divinas, leis naturais, elas não são derrogadas por mágicas, por efeitos místicos, coisas sobrenaturais. Além disso, na questão 224 de O Livro dos Espíritos, também aprendemos que nos intervalos das encarnações, a alma é espírito errante. Mas ela é espírito errante nos intervalos das encarnações. Em seguida, a questão 225 estabelecerá que esse estado errante, ele é um estado normal, quando o espírito abandona o corpo físico e volta para o mundo espiritual, ele está no seu estado normal porque retornou ao mundo primitivo, o principal. E isso, segundo essa questão, abrange todos os graus de espíritos. O estado errante de um espírito é aquele período em que ele aguarda para reencarnar. Mas estar no mundo espiritual é o estado normal de todos os espíritos. A alma será espírito errante enquanto houver necessidade de encarnação. Na questão 226, a gente aprende que o espírito chega a ser puro, porque nós somos perfectíveis, nós vamos atingir a perfeição. Então, chegados a espíritos puros, atingimos a perfeição, só então não mais reencarnaremos. Mas o processo é de contínua reencarnação. Portanto, nós refutamos essa tese de que há espíritos que nunca reencarnaram ou que nunca reencarnam. Todavia, apesar do que nós acabamos de mencionar, há uma tese no tomo 4, que vai se referir ao capítulo 4 do Evangelho de João, onde há a proposição de uma tese rustanguista. Ali, propõe-se que
a essência espiritual, partindo do ponto de origem ao período preparatório do estado espiritual da inteligência independente, livre e responsável, revestida da razão e livre-arbítrio, tem que passar por sucessivas e progressivas fases da materialização nos reinos mineral, vegetal e animal. Depois, tem também que passar por aquele período preparatório. Transposto esse dito período preparatório, estando já de posse do seu livre-arbítrio, se achará na condição de espírito formado em estado de simplicidade, ignorância e inocência. Nesse período, que é chamado de infância espiritual, haverá necessidade, é uma obrigatoriedade de que os espíritos sejam instruídos por seus guias. E serão estas almas, então, colocadas em situação de se servir do livre-arbítrio. Veja que todo um processo passou pelos reinos vegetal, mineral, animal. Depois passa por um período preparatório, sabe Deus o que é isso. Depois desse período dito preparatório, transpõe-se, o espírito está formado, está simples, inocente e ignorante. E é então que ele é colocado, deve ser numa escola, onde ele é instruído pelos seus guias, e os seus guias colocam ele na posição de utilizar e se servir do livre-arbítrio. Ora, então ele agora é independente, tem liberdade. Então ele vai escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Só que isso é lá no plano espiritual, está num estado fluídico. Se no processo de escolha ele segue o que foi indicado pelos guias, chega à perfeição. Essa perfeição, pessoal, é alcançada no estado fluídico, segundo essa tese. E lá nesse estado fluídico ele se torna um espírito puro, perfeito, imaculado, como Jesus, protetor e governador do nosso planeta. É uma tese interessante, não é, pessoal? Porém, essa tese ela está misturando conceitos espíritas com uma imaginação fértil desse autor que quer estabelecer uma relação do espiritismo com religiões ancestrais. Rustang usa as questões 120, que eu remeto a vocês, onde fala de mal e ignorância, e também da 121, onde fala-se da escolha do bem e do mal. E aí, ele então enxerta a tese verdadeira. Ele quer enxertar no espiritismo a tese queda do espírito, que, como eu disse, é das religiões ancestrais. Ele, de fato, ali, se você perceber, ele abandona por um pouco a ideia de que o espírito já foi criado perfeito e imaculado. Mas ele insere essa evolução em linha reta para a perfeição no estado fluídico, isto é, no mundo espiritual. Decorre disso que espíritos mentiram no livro dos espíritos. Eu indago a você, é possível que então nós estejamos diante de mentiras contadas pelos espíritos superiores em O Livro dos Espíritos? Será que é por isso que Rustang chamou de revelação da revelação? Porque na questão 127, nós também vimos que os espíritos, mesmo seguindo o caminho do bem, eles não são perfeitos. Eles precisam, têm necessidade de adquirir experiência, de adquirir conhecimentos. Esses conhecimentos que são necessários para chegar à perfeição. Daí o fato de, lá na questão 132, ser através da encarnação, a modalidade, lei natural, todos vão encarnar. Essa tese rustanguista é furada, ela não é tese espírita, ela não pode ser levada com seriedade, ela não merece nem carece a menor investigação, porque ela tenta ressuscitar um zumbi da cova. E os espíritos esclareceram. Questão 127. Mesmo quem seguiu o caminho do bem não é perfeito. Ele precisa passar por aquela fieira da ignorância, porque ele desconhece. Então, o espírito não passa pela fieira do mal.
Ele passa pela da ignorância. Então ele desconhece, ele precisa adquirir conhecimento. E é só assim que ele vai assumir a sua obrigação junto à obra da criação, os seus deveres. E ele então assume um corpo em cada encarnação para, daquele ponto de vista, ele responder a essas verdadeiras missões dos espíritos nas suas reencarnações. Bom, vamos concluir que, na questão 540 do Livro dos Espíritos, nós aprendemos que tudo se encadeia no universo, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Então, é lógica, bom senso, razão. Não há divisão do universo em dois mundos, sendo um fluídico e material, em que eles estão desconectados. Ao contrário, estão perfeitamente conectados. Eles não são antagônicos entre si. Não há o chamado masdeísmo espírita, ou seja, aquela luta perpétua, aquela dualidade entre o bem e o mal. Não vamos ressuscitar esse zumbi da cova. Não há mundo fluídico destinado à habitação de espíritos puros. Aqueles espíritos não falidos que progrediram no mundo espiritual sem precisar se encarnar. Não há um mundo material que é somente destinado à encarnação daqueles espíritos caídos, falidos, sujeitos à encarnação humana. É isso que esta obra quer ressuscitar. A interpretação da afirmação de Jesus, há muitas moradas na casa do Pai, ela compreende um problema da evolução moral que todo aquele que se debruçar sobre ela deve se conformar com a moral do Evangelho. Nós estamos evoluindo moralmente na condição de espíritos. Para isso, nós usamos um corpo físico em cada encarnação, reencarnação nesse processo, até que, chegado à perfeição, naquele estado de espírito puro, não vamos parar de evoluir, nós vamos só não ter a necessidade ou carecer de reencarnações. Aí o aprendizado e a escola deve ser muito mais interessante. Haverá muito mais coisas para aprendermos. Mas vamos, então, mais uma vez, espíritas, afastar a obra Os Quatro Evangelhos de João Batista Rustang por falta de lógica, de razão e bom senso. Se Kardec era o bom senso encarnado, Rustang, na sua época, foi a falta de senso total com a produção dessa obra. Espero que vocês tenham compreendido as nossas colocações, que vocês meditem, que vocês possam analisar cada ponto aqui trazido e que façam o favor de visitar essa obra, Os Quatro Evangelhos, junto com o Livro dos Espíritos, junto com a codificação de modo geral. Nós temos várias obras aí para que nós possamos, juntos, num só coração, afastar esse tipo de cavalo de Troia no Espiritismo. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Se não é inscrito, se inscreva, convide os amigos, torne-se membro do canal e eu encontro vocês num próximo vídeo. Até lá!